Salles Davi, eu sou uma professora, sou pedagoga, e eu trabalho hoje no CMEI Noema Tinoco como diretora pedagógica, certo? Eu sou uma pessoa que, alguns falam que eu tenho pele branca, eu me acho morena, mas alguns falam que eu sou de pele branca, meu cabelo é longo, preto, eu tenho olhos pretos, estou com a blusa vermelha, e atrás de mim tem uma parede com cerâmica cinza bem clarinha. Então, eu vou colocar aqui a minha projeção. Eu vou tratar aqui de uma experiência com o título de Delícias e Gostosuras. É um trabalho realizado pela professora Jane Cleire, em parceria com Raíli, que é estagiária da turma, com Sanza, que é a coordenadora, Sanza Fernandes, e eu, que sou a diretora pedagógica, certo? Esta imagem que vocês estão vendo é de um livro, Delícias e Gostosuras. É um livro maravilhoso, escrito por Ana Maria Machado. Na contextualização, as crianças do nível 2, essa turma tinha 22 alunos, né? Crianças com umas 6 que são deficientes, são pessoas com deficiências, né? E uma turma muito difícil de concentração, de envolvimento. Está aparecendo não a tela? Me desculpem. Não está aparecendo, gente, a tela, os slides? Está sim, contextualização. Está aparecendo, sim, Suzana. Ah, sim. Então, nós fomos trabalhar o tema Venha para o Mundo Encantado, de Ana Maria Machado. Né? Trabalhamos essas experiências ao longo de 1 mês e 12 dias, mais ou menos, por aí. E, na oportunidade, nós colocamos inicialmente alguns livros lá na sala, a professora levou alguns livros para a sala, para eles terem essa manipulação e percebermos o nível de interesse deles, né? E eles mostraram muito interesse por este livro, Delícias e Gostosuras. Foi o livro que podemos dizer que foi o livro escolhido por eles, né? Foi o que eles mais mostraram interesse. Então, a partir deste contexto, nós trabalhamos experiências maravilhosas, muito significativas, que desenvolveram a questão sensorial, estética, né? A partir deste livro, e principalmente porque ele é um livro rico em intertextos, que despertam para muitos sabores e também canções populares. Por quê? Eu vou ler só um trecho que diz assim: como na história dos ursos, pode estar frio ou bem quente, mas é sempre uma delícia que enche a barriga da gente. Depois vem café com leite e torrada com geleia. Às vezes tem ovo frito. Não é uma boa ideia? Então, para vocês terem uma noção dos intertextos, esse livro, ele traz versos, ele é todo versos, né? E remetem a outros textos. Ele traz poemas que levam você a lembrar dos textos clássicos como Chapeuzinho Vermelho, como Rapunzel, João e Maria, entendeu? Ele também nos traz poemas que evidenciam alguns versos da história da Dona Baratinha, Caixinhos Dourados, e é interessante que a gente viu as crianças percebendo. Quando os poemas eram ao longo do período, né, apresentados, a professora ia apresentando os poemas na roda inicial e ia sentindo, né, no termômetro, qual que eles mais estavam envolvidos. E aí, a partir exatamente deste envolvimento, queríamos organizando as sequências didáticas, certo? Então, o início de tudo, a primeira experiência sensorial foi esta foto que está aqui destacada com este piquenique. Então, lá remetia a essa experiência de gostosuras, né? Então, a professora pediu para eles desenharem quais são as gostosuras deles, cada um foi desenhar a sua gostosura, e aí eles listaram o que poderiam levar para este piquenique como gostosuras. Fizeram esse piquenique maravilhoso, o piquenique, além dos sabores também, teve o sabor da degustação literária, que ela levou este livro para lá, e foi lendo também, né, outros versos com eles, e eles gostaram demais dessa experiência ao ar livre, né? Na lateral aqui das salas, que nós temos este privilégio de termos esse gramado.
e as crianças comeram e foi uma experiência maravilhosa. Então, a partir disso, né, com outros textos, intertextos lá no texto abordado, no livro abordado, eles fizeram experiências de culinárias de suco, fizeram também dindim, esta foto aqui abaixo, que eles estão sentados aqui, eles estão chupando o dindim que eles fizeram com a professora, né? Aí, nos intertextos também, como traz a história da Chapeuzinho Vermelho, nós fizemos a dramatização da história da Chapeuzinho Vermelho, e é importante que aqui nós fazemos a dramatização com os adultos, depois eles são convidados para também apresentarem esta dramatização de forma espontânea. Tivemos também aqui a dramatização da história da Baratinha, apresentada por eles. Essa história aqui é a dramatização de João e Maria, a história de João e Maria, que nós também dramatizamos porque está lá, e aqui foi apresentada pelo elenco, né, composto pela equipe, né? E sempre a gente deixa as crianças à vontade para também fazer essas dramatizações. Fizemos contação de história com objetos metafóricos, que é uma prática que eu acho muito interessante, porque é diferenciada e leva as crianças a imaginar e a exercitar, sair dessa coisa real para o que é conotativo, né? Então, vejam só, eu coloco objetos aqui, a imagem pequena não dá para ver, mas são objetos que não são os reais, por exemplo. Aqui também é a história de João e Maria, só que é contada, por exemplo, aqui, eu utilizo carretéis, que podem representar pessoas, eu utilizo peças de Lego para representar pedrinhas, entendeu? Eu utilizo outros objetos do cotidiano que vão representar aquelas pessoas. Então, a criança ela é convidada para um mundo de fantasia e de faz de conta assim, muito, muito além do que eles vivem com as histórias que escutam com os objetos reais ou com os livros. E é interessante que depois eu convido as crianças para, em volta, elas experimentarem e contar essa história também com esses objetos. E eles contam, eles se envolvem, eles gostam dessa experiência, de exercitarem também contar a história com esses objetos metafóricos, entenderam? Então, assim, foram muitas experiências maravilhosas que sempre despertaram esta parte sensorial, essa parte estética, porque também eles, a partir, por exemplo, Ana Maria, a gente levou para lá os livros, né? Depois levamos uma imagem de Ana Maria. Quem será esta pessoa? O que vocês acham que ela faz? E eles botam várias possibilidades, são as hipóteses da criança, né? E depois vão pesquisar o que ela fazia realmente, quem é que ela era. Aí leva um texto, leva também um livro que fala sobre ela, e vai ler para as crianças sobre Ana Maria Machado. E eles se envolvem com isso, e aos poucos a gente percebe que eles foram se apropriando muito dessa temática, de ver a imagem, reconhecer que era Ana Maria Machado, de ver outros livros, porque como esse texto traz outras abordagens de livros, por exemplo, Ana Maria também fez um reconto de Dona Baratinha, e aí ele já viu o livro, eu sabia que era o livro da Ana Maria Machado, que aquela história que ela contou, e foi muito legal. Aqui na parte dos resultados, com essas várias experiências que a gente fez, a gente percebeu, por exemplo, que as crianças, elas apresentaram ao longo das experiências realizadas, tem uma parte lá no livro que fala sobre macarrão. E é muito interessante a parte do macarrão. E o macarrão é muito presente no nosso lanche, não é verdade, pessoas? A gente sabe que o macarrão sempre faz parte do nosso lanche da escola. E eles foram convidados, né, para fazer esse macarrão. Teve uma parte do espinafre, eles experimentaram o espinafre. Algumas crianças nunca tinham comido macarrão. Outras as famílias falaram que nunca tinham comido espinafre. A gente fez um molho de espinafre com ovo. E algumas crianças comeram e gostaram. Até a professora ela disse, eu realmente não gostei. Sinceramente, eu não gostei. Mas algumas crianças comeram e gostaram. Foram experiências que crianças que só tomavam leite, que nem comiam nada, mas com envolvimento. E o encanto pela literatura, eles tiveram coragem de experimentarem e comeram, né? O macarrão o macarrão no dia tipo macarronada, no outro dia eles comeram este espinafre, né? Que aqui nessa foto da toalha de mesa cor-de-rosa, que eles estão exatamente experimentando este espinafre com esse vídeo com ovo, sabe? É como se fosse uma salada com ovo, né? E eles comendo. Aqui tivemos também a experiência de evolução em relação à organização que eles tinham com bandinha, né? Tem também intertextos aqui que trazem canções da cultura popular. E aí remetem a outras canções. E aí a professora pegava essa bandinha para tocar com eles.
e ele se envolveu mais, ele mostrava mais concentração. A gente percebeu, aqui embaixo, é uma saia bem grande, uma saia grande que a gente tem aqui. A professora ficou no meio da sala, e aí eles já foram em volta, fizeram toda a parte da dramatização dessa canção, canção popular que traz este livro. E antes, essas crianças, elas ficavam dispersas. Quando a gente ia fazer essas atividades, um corria, queria subir no parque, outros queriam correr, ou que ficava embaixo da mesa. Era uma turma assim, muito mais dispersa. E com isso, a gente percebeu que eles realmente evoluíram. O traçado deles aqui, nesse desenho aqui, é o desenho de Ana Maria Machado. Né? A partir da imagem dela, elas foram convidadas para pintar, isso aqui é com pincel, né? numa caixa imitando uma tela. Eles fizeram esse desenho de Ana Maria Machado, e aqui são crianças de nível 2, né? De 3 anos. Foi um desenho que nós conseguimos ver a evolução da elaboração, do traçado, dos elementos que eles trouxeram para representar essa figura humana, né? E isso tudo a gente reconhece que é pela motivação que eles sentiam com o despertar do prazer pelas leituras que foram feitas com ele e todas as vivências que trabalharam essas diversas experiências sensoriais. Então, eles evoluíram também na linguagem oral, na lógica dos discursos, né? Quando a professora ia contar uma história, que pegava o livro, eles já corriam e já ficavam em volta na roda esperando, e com aquela curiosidade, qual será os versos de hoje, né? Qual será a história que esse livro vai trazer? E é interessante, tão pequenos, e a gente ficou feliz porque isso foi em outubro. E quando a gente falava os versos, eles lembravam, eles conseguiam relembrar que aqueles versos eram da história da Chapeuzinho Vermelho, aquele outro era da história da Branca de Neve, e a história da Branca de Neve é uma experiência maravilhosa, porque a professora foi degustar, ela levava sempre as frutas para degustar, quando trazia as frutas para a sala, e eles ficaram tão encantados com a história. Vejam só, diz assim, verso: se eu fosse Branca de Neve, não comia tal maçã, mas não ia resistir a um quibe com hortelã. Pois eu prefiro salada com tomate bem vermelho. Assim eu fico mais linda quando me olhar no espelho. Então, a professora, ela trabalhou na horta, nós temos uma horta aqui. Eles trabalharam esse hortelã, plantaram, eles degustaram o suco de hortelã, eles molharam essa horta, e a professora levou a maçã para a sala, e foi interessante que eles não queriam comer maçã. Eles diziam, não quero comer essa maçã, porque essa maçã tem veneno, pode estar envenenada. E ela comeu a maçã. Olha, eu comi, esta maçã não é exatamente a maçã da história da Branca de Neve, é uma outra maçã, esta não tem veneno, podem comer como eu estou comendo, que vocês não vão sentir nada. E aí, depois da conversa, eles conseguiram confiar na professora e comer a maçã, porque eles antes não queriam comer a maçã, certo? A gente percebeu também que eles compreenderam mais, sabe, o sentido das histórias, quando contava a história, que fazia perguntas sobre a história, né? Tanto os clássicos, que são os intertextos, como os próprios versos, eles estavam bem atenados com isso. Oi? Um minutinho, tá? Para encerrar. Faltou um minutinho para encerrar? Exato. E a gente percebeu que nas brincadeiras, eles até começaram a pegar na mão dos outros com mais desenvoltura. Quando ele fazia uma roda para brincar, eles já corriam, já conseguiram evoluir até na composição dessa roda. Né? Então, eles evoluíram em tudo, na coordenação motora, nas relações, na compreensão. Então, consideração final. A poesia, os intertextos, as canções e o uso dos recursos do cotidiano enriqueceram esses cenários de contação de histórias e levaram as crianças para o mundo da fantasia, que constituíram ricas experiências de protagonismo infantil na trilha de formação do leitor, que favoreceram o encantamento, o despertar e o interesse pelas histórias. E aqui estão as referências que foram utilizadas para este trabalho. Acho que já encerrou agora, né? Então, meu tempo.